E aí galera, beleza? Bem-vindos aí a mais um vídeo do canal. Esse vídeo aí com o pós-jogo entre Corinthians e Cruzeiro, né? Onde aí, não sei como eu posso dizer, a arbitragem foi decisiva na partida, né? Com muitos erros claros, né? Teve alguns lances que o árbitro marcou falta onde não aconteceu, que deu fez algumas marcações que não que de fato não foi aquilo que aconteceu, ou de um lance duvidoso aonde ele marcou da maneira que achou que estava certa, mas errando em praticamente todos eles. E o lance aí na imagem embaixo, vocês estão vendo o lance mais polêmico da partida, aonde resultou aí na vitória do Cruzeiro 2-1. Aqui embaixo, vocês estão vendo aí embaixo, bem próximo aqui, ó, do pé da amostra aqui, a gente vê o bandeirinha com a bandeira levantada. O zagueiro do Corinthians desistiu do lance, vendo o bandeira, e isso afetou diretamente na sequência do lance, aonde o time do Corinthians desistiu do lance por causa da marcação do bandeirinha. O árbitro mandou seguir, houve sim um acerto, vamos colocar assim, já que o recuo foi do Fagner. Porém, o bandeirinha se precipitou, era um lance que geraria uma situação de gol, podendo ser revisado ou não. O bandeirinha se precipitou no lance, afetando diretamente na sequência da jogada, que resultou no gol da vitória do Cruzeiro. Quando esse lance acontece dentro do VAR, o árbitro ele é obrigado a parar, porque isso afeta diretamente na sequência do lance, estando certo ou não o árbitro. Porém, como este lance foi uma decisão do árbitro, ele entendendo o lance da maneira que ele fez, ele deu sequência no lance, mesmo a marcação do bandeirinha tendo afetado diretamente na sequência do lance no gol do Cruzeiro. Então, é um lance polêmico, é um lance que a gente pode colocar aí como um lance que pode ter sido decisivo, já que o Corinthians abaixou a cabeça depois do lance, praticamente não fez nada, né? O Carille acabou sendo expulso também por questionar esse lance. Carille não estará no banco contra a equipe do Santos de São Paulo. Também não estará em campo Fagner, que recebeu o terceiro cartão amarelo também por causa desse lance, e Bruno Mendes por causa de um pênalti no primeiro tempo aí, onde a bola bateu na mão dele na cabeçada, acho que foi do Fred. Ele tentou cabeçar no gol e a bola bateu na mão do Bruno Mendes. E o árbitro marcou pênalti, que foi o primeiro gol da equipe do Cruzeiro. Mas o Corinthians contará com a volta aí de Gil, Cássio e Manuel. Manuel por cláusula contratual não pôde atuar no jogo de hoje, então ele estará aí à disposição na próxima partida. Porém, né, foi um jogo assim que, se você for analisar num contexto geral, o Corinthians novamente estava perdido em campo, né? O Corinthians novamente, o Pedrinho não estava bem. Pedrinho entrou na partida, não criou, Pedrinho não fez nenhuma jogada mais incisiva. Todos os lances que o Pedrinho pegava na bola, ele não dava profundidade no lance, buscando a linha de fundo para puxar a marcação, para fazer a marcação, se focar nele e dar espaço para quem vinha de trás. Ele não fez isso no jogo. Eu acho que o Pedrinho não vem tão bem. Para mim, não merecia jogar o jogo de hoje. Mas o Carille aí entendeu que o jogador merecia aí continuar. No último jogo ele não fez uma boa partida, não vinha fazendo antes de se apresentar à seleção, e eu acho que o Carille poderia ter feito um time diferente, né? Até mesmo com um volante, ou colocando o Regis ali, dando mais ritmo para ele, que o Regis parece ter mais vontade do que o Pedrinho quando está em campo. Pedrinho não fez nada, Matheus Vital basicamente o único ali, Matheus Vital e Janderson, os únicos ali que se movimentavam,
Pedrinho, basicamente o time do Corinthians jogou do meio para a lateral esquerda novamente. O mesmo problema que teve contra o Goiás teve hoje, jogando do meio para lateral esquerda. O Pedrinho não dava profundidade, que é para isso que ele está aberto na ponta, tá? Não é para ele vir para o meio e tentar e puxar a marcação para bater de frente com os jogadores do Corinthians que estão chegando de trás. Esses jogadores que não tinham, quando não conseguiram espaços e em alguns momentos não conseguiam chegar com tanta velocidade quanto os atacantes do Corinthians. E isso acabava que, ao invés do Pedrinho levar para a linha de fundo, ele cortava para o meio, assim tirando a defesa do Cruzeiro, puxando para trás para a defesa do Cruzeiro fechar o espaço onde poderia chegar os jogadores vindo de trás. Pedrinho foi o jogador que mais atrapalhou do que acrescentou na partida. Então, para mim, o Pedrinho não merecia ser titular, demorou muito para ser sacado da equipe e só foi porque o Cruzeiro virou a partida no lance polêmico. Senão, nem teria saído. Como aconteceu aí, tirou o Matheus Vital, que estava bem na partida, tá? E colocou o Wagner Love, que foi jogar. Eu achei que a entrada do Wagner Love puxaria o Pedrinho para o meio, já que o Pedrinho queria jogar no meio, e colocaria o Wagner Love aberto. Não, ficou um monte de gente no meio de campo. Ficou o Jadson, que entrou no lugar do Sornosa, ficou o Wagner Love, que entrou no lugar do Matheus Vital, e o Pedrinho ali também no meio. Então ficou todo mundo no meio. Aí, né, vem a mexida para colocar o Cleison. Para mim, a entrada do Cleison seria acertada se ele fosse ser o jogador incisivo, levar a bola para a linha de fundo para definir uma jogada. Não, ele trocou de posição com o Janderson e fez a mesma coisa que o Pedrinho. Então, para que colocou um jogador que vai fazer a mesma coisa que o outro? Não fez nada diferente. Ele entrou para dar profundidade e não deu profundidade. Ele quis levar a bola para o meio. Meu Deus do céu, os jogadores do Corinthians, esses pontas do Corinthians, tirando o Janderson, e vem tendo uma sequência muito positiva, até mesmo quando vinha entrando, é o único jogador que parte para cima da marcação, que vai para a linha de fundo. O Janderson é o único jogador que faz esse tipo de jogada. O Cleison não faz, o Pedrinho não faz, o Vital, quando ele cai pelas laterais, ele tenta fazer, mas ele é o cara mais de articulador ali no meio. E os caras que é para dar profundidade não dão. Quando o Carille questiona sobre isso, eu dá para entender num ponto, porque o cara que era para ser a sombra do Cleison, que é o Everaldo, está machucado. E com isso o Janderson vem ser nessa sombra, e o Janderson se mostrou ser muito mais efetivo que o Cleison. E eu acho que se o Everaldo voltar da sua lesão, o Cleison ficará num banco eterno aí, porque tanto ele quanto o Pedrinho não acrescentam em nada na equipe, porque os dois querem ser um Messi na equipe do Corinthians e não conseguem jogar nada. Então, daqui a pouco quer agir igual o Daniel Alves, jogador do São Paulo, que se acha maior que todo mundo e acha que tem mais qualidade que todo mundo, e que ele não tem que ajudar a equipe, ele tem que fazer o que ele acha que está certo, porque ele é melhor que todo mundo. É isso que Pedrinho e Cleison vem fazendo no Corinthians e vem atrapalhando em muito no rendimento do time. Não é nada contra o Pedrinho, não é nada contra o Cleison, mas o estilo de jogo deles, pro estilo de jogo que nas funções que eles são colocados, são jogadores de drible, ou seja, é para tentar driblar, mas é para tentar driblar construtivamente e não apenas por driblar, né? Você driblar para dentro é você driblar para nada, porque você está driblando para o meio da marcação. Por exemplo, quase todos os lances do Janderson, os dribles foram para fora, ganhando na corrida da marcação, ganhando no drible da marcação do Cruzeiro e indo para a linha de fundo, indo para o espaço vazio, não para onde tem um monte de gente. Então, tanto o Cleison quanto o Pedrinho não estavam bem. O Pedrinho não jogou bem, o Cleison entrou e também não entrou bem, e o Corinthians acabou, depois do segundo gol, se tornando um amontoado de jogadores, com um monte de gente em funções que não tinha nada a ver, só dava profundidade de um lado. Esse é o problema do Corinthians, que desde a entrada do Janderson é o único que dá profundidade na equipe do Corinthians. Antes o Corinthians não tinha ninguém, agora tem um, que é o Janderson, que é o único que vem jogando aquilo que se espera que esses pontas do Corinthians mais ofensivos façam, que dê trabalho para os laterais. E
Pedrinho e Cleison não vem fazendo isso. O time que entrou foi o time mesmo aí com jogadores suspensos. Entrou o Walter, que foi bem aí, não teve culpa nos 2 gols, né? O Fagner não jogou bem, fez o gol de 11 mil do Corinthians em sua história, mas também não jogou bem, tá? Criou uma ou outra oportunidade, mas não conseguia dar uma ênfase maior no ataque, muitos problemas. E o lance do gol do Corinthians foi uma bola trabalhada, que a bola chegou na esquerda, o Danilo Avelar cruzou de pé direito na área, o Gustavo brigou com a zaga, o zagueiro acabou resbalando a bola para trás, sobrou pro Fagner dentro da área bater cruzado e fazer o gol do Corinthians. Mas de fato, em criações de jogadas, o time tem só o Ralf de volante, já é o suficiente ali no meio de campo. O Ralf dá conta de marcar os 11 jogadores do time adversário. O Ralf tem todos os espaços do campo, e teve um lance que a gente viu que só o Ralf joga nesse meio de campo do Corinthians, que ele foi na marcação, ele continuou marcando o jogador da equipe do Cruzeiro, ele ficou marcando a linha de passe, porém o espaço onde ele estava, como ele estava acompanhando a marcação, ficou um espaço livre. Ninguém fechou, nem o Sornosa fechou, nem o Janderson fechou e nem o Matheus Vital. Nenhum dos 3 fecharam aquele lance e deixaram o jogador do Cruzeiro chegar ali naquele buraco, porque nenhum dos 3 voltou para marcar o jogador do Cruzeiro, e só o Ralf foi na marcação, e o espaço onde era para estar o Ralf, ele acabou, o adversário acabou entrando sozinho, uma atitude fora da área, a bola desviou no Marlon e quase encobriu o goleiro Walter. Então a zaga, eu acho que a falta de ritmo de jogo é mais culpada do que de fato os lances dos gols, tá? O lance do gol, do primeiro gol do Cruzeiro, foi uma bola que foi cruzada, o Fred cabeceou, e na tentativa de ir na marcação, o Bruno Mendes acabou erguendo demais o braço e a bola bateu no braço dele. Falta de posicionamento, falta de ritmo de jogo causa isso. Bruno Mendes é a sua segunda partida depois de muito tempo que está no Corinthians, e na sua grande maioria de jogos que fez com a camisa do Corinthians, jogou de lateral direito. Então não tem muito o que você cobrar de um jogador que não atua com tanta frequência. E do outro lado a mesma coisa, o Marlon também não vinha jogando no Corinthians, foi emprestado à equipe do Bahia, se não estiver errado, também não vinha sendo utilizado. Então são 2 jogadores que não tinham ritmo de jogo, vem tendo aí. O Marlon teve nesse último jogo, e os 2 já não atuarão na próxima partida contra o Santos. Então tem essa também, eles não têm uma sequência. No jogo contra o Santos, o Corinthians provavelmente estará com o Michel e o Michel, Gil e Manuel na zaga, né? Então basicamente ali não terá mais uma sequência maior dessa dupla de zaga. O cara, ele voltou com o Danilo Avelar, que se apresentou muito bem descendo para o campo de ataque, mas o fato aí é que só tinha o Ralf para proteger todo mundo, e o Ralf, mesmo tendo a sua idade avançada e sabendo muito os atalhos do campo, chega uma hora que você tem que marcar em 3 lugares ao mesmo tempo, é meio que impossível. Mesmo se ele tivesse 18 anos, ele não conseguiria. E esse foi o grande problema do meio de campo do Corinthians, porque eles não o cara, ele fez um time para se posicionar nos espaços e evitar que o time adversário chegue. Porém, esses jogadores, eles não sabem que espaços são esses. Isso é treinado, e isso a gente vê que a culpa não é do Carille. O Carille tem os seus problemas, tem os seus defeitos, porém a gente vê que o problema não é do Carille, porque a mesma formação que é feita do jogador, a mesma formação que é feita com vários tipos de jogadores, sempre foi utilizada. Os jogadores sabem que tem que cobrir os espaços e evitar que o time adversário, fazendo as 2 linhas de marcação, a linha de 4 da defensiva, tem o Ralf, e mais uma linha de 4 à sua frente. Então o Corinthians tem 2 linhas de marcação mais à frente, e a gente sempre viu isso. E hoje a gente viu que a defesa do Cruzeiro acabou ganhando muito espaço ali, porque esses jogadores do meio de campo não conseguiam fechar, principalmente o lado do Pedrinho, o lado direito do Fagner. Esse lado não tinha tanta consistência para chegar defensivamente. O Janderson voltava muito,
Pedrinho, mesmo voltando, não conseguia fechar esses espaços e dava muitos buracos. Ofensivamente, Sornosa contribuiu pouco, Matheus Vital também. O Janderson foi um dos que contribuíram mais, até mesmo o Ralf contribuiu bastante, muito mais do que o Pedrinho. O Pedrinho aí foi o mais abaixo de todos, até mais abaixo que o Sornosa, que o Sornosa ainda conseguia vir atrás, tentar marcar vindo de trás, mas o Pedrinho foi o que estava muito mais abaixo. E do outro lado ali a gente vê um Cruzeiro brigando para sair da zona de rebaixamento e entrou aí com o que tinha de melhor e os seus jogadores conseguiram espaço. O Fred teve umas 3 chances que saiu na frente da marcação livre para fazer o gol e as jogadas criadas em cima do lado do Fagner, porque não tinha uma cobertura ali. O Fagner ficava muitas vezes sozinho com 2 jogadores, porque o cara que era para ajudar ele, ou seja, o Pedrinho, não vinha na marcação. Então tinha esse problema e a bola acabava chegando dentro da área. Muitas vezes o Ralf vinha para cobrir as costas do Fagner, mas né, sem ritmo de jogo defensivamente e o meio de campo não ajudando, o Corinthians teve esse grande problema. E tem o fato aí deste lance que acabou resultando no segundo gol do Cruzeiro, que é um lance que vai ser muito colocado como um lance interpretativo, já que a gente não sabe mais como que funciona a arbitragem do futebol brasileiro. Até alguns anos atrás, o bandeirinha levantou a bandeira, interferiu na ação dos jogadores. O fato dele levantar a bandeira, o lance era parado e era marcado aquilo que o bandeirinha marcou. Agora, com as novas regras que vêm sendo implantadas, e mesmo mesmo ele interferindo no lance, vale se ressaltar aquilo que o árbitro viu, o que o árbitro interpretou do lance. Então tem esse problema aí, mesmo com a utilização do VAR, né? Se o bandeirinha não tivesse levantado a bandeira, o jogador do Corinthians teria tentado continuar na jogada. Então vale isso também, porque o fato do bandeirinha ter levantado a bandeira interferiu sim na ação do Marlon, que desistiu do lance quando o bandeira levantou. Tem, para quem quiser ver o replay da partida, quando ele olha para o bandeira, ele simplesmente para de correr, porque ele está de costa pro árbitro, ele não vê, e o bandeirinha marcou o lance, mesmo tendo VAR. Então o bandeirinha estava mal preparado, porque era uma situação de gol, e ele levantou a bandeira, mesmo ele tendo uma opinião diferente do árbitro, ele marcou. Então isso fica confuso no futebol brasileiro, com o fato de que você não sabe mais o que é a regra, o que tinha na regra que ainda continua e o que não tinha que agora tem. Então fica essa confusão. Foi um lance que acabou decidindo a partida. Eu acho que deveria pregar o bom senso e o árbitro paralisar o lance, pelo simples fato de que a ação do bandeirinha interferiu no lance por completo, porque tanto o jogador do Cruzeiro e do Corinthians haviam desistido, entre aspas, do lance, mas né, o fato de que o jogador do Cruzeiro estava mais à frente do que o jogador do Corinthians, ele vendo a ação do árbitro de mandar continuar o lance, acabou beneficiando ele e acabou atrapalhando os jogadores do Corinthians, principalmente o Marlon, que já tinha desistido do lance. O Marlon poderia ter chegado junto do jogador, poderia ter conseguido tirar a bola dele, poderia ter feito a falta e ser expulso, né? Teria N formas ali de dar sequência no lance. Então acho que pelo fato do bom senso, ou o bandeirinha não deveria ter levantado a bandeira, por mais que ele achasse que estava impedido, como o jogador aparentava estar, ele poderia ter dado sequência no lance porque era uma situação de gol. Então o VAR analisaria o lance e poderia marcar impedimento ou não, ou o árbitro parava a jogada porque o bandeirinha afetou no lance em si. Porém, aí ficou, o Carilli acabou sendo expulso, Fagner recebeu o cartão amarelo. Depois, no final do jogo aí, teve um lance onde a bola bateu no peito do Wagner Love, a bola sobrou para o jogador do Corinthians. Na sequência do lance, o árbitro marcou falta, marcou que a bola bateu na mão do Wagner Love. Wagner Love discutiu com o árbitro, falou
com palavras dele, você tá de brincadeira, né? Porque o lance do gol acabou, por causa de um erro do Bandeirinha, acabou aí incitando aí um problema maior no que foi o jogo. E por que um problema maior? Eu vou dar uma pulada aqui das estatísticas e a gente já fala sobre elas, mas vamos comentar aqui por que problema maior. O Corinthians, com esse resultado, dependendo do que acontecer na próxima rodada, ele pode deixar a zona de classificação para a Libertadores. O Cruzeiro, por outro lado, saiu da zona de rebaixamento, mas pode voltar, já que o Ceará ainda vai jogar e o CSA também. Ceará e CSA vão jogar ainda? Não, o Ceará já jogou. É o CSA que vai. Não, Ceará e CSA vão jogar ainda e as duas equipes podem ultrapassar o Cruzeiro novamente. Mas o Corinthians pode deixar a Libertadores por causa dessa rodada. E na próxima rodada vai enfrentar a equipe do Santos, que vem bem aí e sem o seu melhor, um dos seus melhores jogadores, que seria o seu lateral, o Fagner. Então o Corinthians já tem problema ali e vai ter desfalques que são importantes. Tem a volta do Cássio, tem a volta do Gil, Manuel, mas perderá ali uma força do lado direito que não tem força no ataque. Então você já perde um jogador, um lateral que tem um apoio bom para ter um outro jogador que não tem tanta segurança para descer. E na frente dele tem o Pedrinho, que não vem mais atrapalhando do que ajudando no ataque, onde não consegue construir jogadas, não consegue ajudar na construção dos lances e acaba aí atrapalhando a forma de jogar do Corinthians. Então o Corinthians pode deixar a zona de classificação para a Libertadores dessa rodada se o São Paulo vencer o seu jogo, o Inter também, e o Bahia. Os três times aí podem ultrapassar a equipe do Corinthians. O Bahia aí seria mais um critério de desempate. Deixa eu ver aqui. Seria pelo número de vitórias. Se o Bahia vencer, ele chega a 12 vitórias e ultrapassa o Corinthians. Ou seja, se São Paulo vencer, Inter vencer e Bahia vencer, as três equipes ultrapassam o Corinthians. E o Corinthians só não é ultrapassado pelo Grêmio, que o Grêmio tomou uma virada aí da equipe do Fortaleza. Mas São Paulo vai enfrentar amanhã o Avaí, ou seja, não é um jogo tão complicado. Deixa eu pegar aqui. Desculpa aí, tá? São Paulo vai enfrentar o Avaí, né? Aqui agora o Internacional vai enfrentar o Vasco. O Internacional tem um confronto mais complicado. E o Bahia enfrentará o Ceará. Também tem um confronto mais complicado. O São Paulo tem aí, por mais que o Avaí esteja brigando na zona de rebaixamento, não é um confronto tão complicado assim comparado aos outros três. Mas ali a gente pega o Vasco está brigando para se distanciar da zona de rebaixamento. O Avaí está brigando para sair da zona de rebaixamento e o Ceará também. Ou seja, os três confrontos aí que desses quatro clubes que estão aí à frente, Corinthians, São Paulo, Inter e Bahia, foram contra times que estão brigando ali para se distanciar da zona de rebaixamento. O Bahia o Vasco um pouco mais distante, mas os demais aí estão todos brigando para subir na tabela. Então o Corinthians perdeu uma grande chance e tem a possibilidade de deixar a zona de classificação da Libertadores e até da pré-Libertadores, sendo ultrapassada aí por São Paulo, Inter e Bahia, caindo para a sétima posição aí, dependendo do que acontecer na rodada. E isso será um resultado muito ruim. Isso porque a gente vê as chances criadas, o Corinthians deu 3 chutes no gol, começou bem criando, mas é aquilo que eu falei, os pontas do Corinthians, só o Janderson buscava a linha de fundo. O Pedrinho não buscava a linha de fundo, não levava a marcação para a linha de fundo para tentar abrir espaço para quem chegava de trás. Então teve esse problema, bola levantada de qualquer jeito para dentro da área, como se o Gustavo fosse cabeçar todas as bolas. Novamente lançamentos longos para o Gustavo dar uma casquinha, o Corinthians tentar alguma coisa. Eu acho que isso não vai dar muito certo. A gente viu
Palmeiras fazendo isso, e o Palmeiras, por mais que tenha sido campeão no ano passado, esse ano aí já demitiu o técnico, Felipão, e está agora com o Mano Menezes, que está refazendo o trabalho que foi deixado antes da passagem do Filipão, ou seja, tem aí uma controvérsia aí, que esse estilo de jogo não funciona muito bem, lançamentos longos, buscando jogadores à frente. O jogo do Santos também, o Santos tentou muito fazer esse tipo de jogada e perdeu muita chance, depois quando colocou a bola no chão conseguiu vencer e virar a partida. O Corinthians, por outro lado, teve este problema aí, nessa tentativa de criar. Quando colocou a bola no chão, conseguiu criar 4 chances aqui, fora os 13 chutes. Muita participação do Gustavo à frente, o Gustavo acrescenta bastante. Eu acho que o Pedrinho merecia um banco aí, que não vem rendendo tanto. E o Pedrinho, eu acho que poderia, eu entenderia que poderia colocar o Cleison. Quando chamou o Cleison, eu achei muito produtivo e muito positivo a entrada do Cleison, porque eu achei que ele ficaria mais de forma mais aguda no ataque, mas não foi o que aconteceu, né? O nosso amigo Cleison aí quis fazer a mesma coisa que o Pedrinho, e então foi ela por elas, a substituição não ajudou em nada. Era mais fácil então ter colocado o Regis, que parece aí que rende um pouco mais que esses jogadores aí. Posse de bola, o Corinthians ficou com um pouco mais, mas só no campo de defesa e que não resolveu em nada. Faltas, não foi um jogo tão faltoso, 33 faltas na partida, jogo com poucas faltas. Ele deu 3 cartões amarelos para a equipe do Corinthians, um cartão amarelo para a equipe do Cruzeiro. Desses 3, 2 para jogadores que estavam pendurados, Bruno Mendes e Fagner. O Fagner é o único que é o titular do Corinthians. Bruno Mendes vinha sendo testado aí por causa dessa seleção do Corinthians. Fora isso, teve um cartão vermelho, né? Na verdade, teve um cartão amarelo e na sequência, cartão vermelho para o técnico Fábio Carilli. Aí, ao final da parte, depois do lance do gol do Cruzeiro, escanteios 4 contra 4, mas o Corinthians aí não rendeu o que se esperava. E um outro dado interessante aqui, eu vou mostrar com números para vocês. Dos últimos 4 jogos do Corinthians, 3 o Corinthians saiu na frente e tomou a virada. Não, na verdade o Corinthians na verdade foi isso mesmo. Em 3 jogos o Corinthians saiu na frente e tomou a virada. Contra o Atlético Paranaense, o Corinthians fez o gol aos 16 e tomou a virada aos 32, né? Buscando um empate no final da partida. Contra o Goiás, o Corinthians saiu na frente aos 11, tomou a virada aos 71 e fez o gol do empate no final da partida. E hoje, novamente, saiu na frente e tomou a virada. Nos últimos 4 jogos, em 3 partidas, o Corinthians saiu na frente e tomou a virada. Aí acabou, desses 4 últimos jogos, perdeu 2 e empatou 2. Muito ruim a sequência do Corinthians, e isso é o grande problema, até porque vai enfrentar o Santos, que é uma equipe que oscila muito pouco, né? E tem Santos, o problema do Santos é falta de peças de reposição, que utiliza, tem pouca variação de time, e quando o São Paulo tenta poupar alguns jogadores, acaba tendo que inventar algumas coisas. Então o Santos oscila mais pelas mudanças de jogadores do que pelo fato do time em si. Já o Corinthians tem todas as peças à disposição praticamente, e mesmo assim oscila e muito, e vem muito negativamente. Enfrentará o Santos no próximo sábado às 5 horas da tarde, tentando aí, né, provavelmente recuperar uma vaga na Libertadores, porque eu acho que nessa rodada o Corinthians, infelizmente, será ultrapassado pelas outras 3 equipes, que será São Paulo, Inter e Bahia. Eu creio que isso acontecerá, e o Corinthians tem que ter muita sorte se o Grêmio se a equipe do Grêmio não se classificar para a final da Libertadores, ou até mesmo ser campeão da Libertadores, porque daí o Corinthians ficará com uma tarefa muito mais difícil aí, já que tinha uma vantagem
não usou essa vantagem e agora aí vem com esse problema, esse dilema, que enfrentará jogos muito difíceis. Além de Santos, pegará o CSA, que vem numa crescente também no campeonato. Depois pegará Flamengo, que é o líder do campeonato, que poderá estar aí classificado para a final da Libertadores. Depois pegará o Fortaleza, que novamente com o Rogério Ceni vem mostrando uma produtividade muito boa. Depois pegará o Palmeiras, que vem aí aos trancos e barrancos, mas vem vencendo com o técnico Mano Menezes. Depois Internacional no confronto direto. Tem o Botafogo, que vem aí tentando voltar ao auge aí. E outros jogos aí com times mais abaixo, tá? Até aqui, até o Fluminense, que creio eu que será a última partida do campeonato. E aqui a gente vê que o Corinthians tem uma sequência muito complicada para se classificar para a Libertadores. Então talvez aí possa ser o segundo ano consecutivo, depois de muito tempo, que o Corinthians não se classifica para a Libertadores, e por causa de erros cometidos pelo próprio Corinthians. Eu creio que o problema não é o técnico Carille. Carille tentou, ele colocou os jogadores em campo, mas os jogadores em si não mostram aquilo que ele quer. Quando ele critica, ele é criticado, né? Ele criticou alguns jogadores e acabou sendo criticado pela mídia por causa disso. Criticou o Pedrinho, que é um jogador que não chega dentro da área, e ele continua não chegando, mas a mídia cobrou do Carille, porque não deve falar isso, que o Pedrinho é isso, é aquilo, mas o Pedrinho continua não jogando o futebol que se espera dele. O Pedrinho continua não sendo o cara que o Corinthians quer que ele seja, que o Corinthians precisa que ele seja. Ele se acha um grande jogador, mas em campo ele não consegue fazer nada. Jogou bem em alguns jogos do ano passado, esse ano também em algumas partidas, mas caiu muito de rendimento, principalmente depois da soberba de dizer que merecia uma vaga na seleção principal, da seleção brasileira principal. E na seleção olímpica a gente vê que também a seleção olímpica não é lá essas coisas, assim como a principal também. Depois da Copa América vem cada vez caindo cada vez mais, principalmente depois da volta do Neymar para a seleção brasileira. E então a gente vê que depois daquele caso lá, onde ele falou que merecia uma vaga, ele não vem mais jogando pelo Corinthians. Ele não vem conseguindo implementar um bom futebol com a camisa do Corinthians. E eu acho que ele merece sim um banco. E ele é uma cria do Corinthians. Mas assim como eu pedi nos vídeos anteriores uma oportunidade para o Janderson, eu acho que o Pedrinho merece um banco. O Janderson é um garoto da base também, que vem mostrando seu valor, vem fazendo aquilo que o Carille quer, e eu acho que sim, ele merece uma oportunidade e o Pedrinho não. O Pedrinho não jogou bem. No último jogo, o Carlos Augusto atuou muito bem na lateral esquerda. Danilo Avelar também jogou bem hoje. Então o problema não é o Danilo Avelar, não é o Carlos Augusto. O problema é aquele lado direito, que o Pedrinho não vem conseguindo dar conta de ajudar na marcação e nem na produção ofensiva. Mas eu vou estar encerrando o vídeo por aqui. Eu agradeço bastante a atenção de vocês. Mais de 30 minutos de vídeo aí, peço desculpas. Agradeço muito aí a todos que acompanham todos os conteúdos do canal mesmo. Vocês ajudam bastante aí. Coloque a opinião de vocês, o que vocês acharam do jogo. Deixem aí embaixo, eu responderei vocês nos comentários aí. O que vocês acharam do jogo, o que vocês acharam dos lances dos gols. Se vocês acham, se vocês concordam ou não com a minha posição, se vocês acham que estava certo o bandeirinha ali no lance do gol do Cruzeiro, ou até mesmo na ação do árbitro ali no lance. Coloque a opinião de vocês aí, estarei respondendo vocês. Se vocês gostaram do vídeo, querem ajudar aí o canal, deixa o like, que ajuda bastante aí, faz com que o YouTube entenda que deve divulgar esse vídeo para mais pessoas. Se você é novo ou veio por esse vídeo, não esqueça de se inscrever aí embaixo, ativa o sininho para receber as notificações. Você se inscrevendo se ajuda muito mesmo. São 140 inscritos, mas vamos aí buscando chegar a 200 aí, a nossa meta, pelo menos aí até o final do ano, uma meta de 200 inscritos. Se vocês puderem ajudar aí, compartilhe o canal com várias pessoas, compartilhe o vídeo para que nós consigamos bater essa meta de 200 inscritos. Estou meio aí
bravo, meio nervoso com o que aconteceu no jogo, mas né, a gente tem que entender que no Brasil a gente nunca sabe como a arbitragem funciona. Então tem isso aí. Por mais que houve um erro de arbitragem, né, que o Bandeirinha assinalou, como aconteceu naquele jogo contra o Botafogo e Palmeiras, onde o árbitro mandou o lance seguir, a cabine de vídeo estava avaliando o lance, mandou voltar e deu todo aquele rebuliço, no final das contas não deu em nada, né? Houve um erro do árbitro naquela partida e não deu em nada. E hoje houve um erro aí do Bandeirinha que se precipitou. Se ele tivesse aguardado aí, poderia nem ter saído o gol, né? Poderia aí resultar na expulsão do jogador do Corinthians, por exemplo, porque se fosse eu no lance, eu iria tentar ali parar o jogador, ali ou puxando a camisa ou com um carrinho, que os dois resultariam ali na expulsão e seria totalmente diferente o lance. Às vezes até o jogador do Cruzeiro não conseguiria chegar no gol para fazer o gol. Então eu acho que houve mais um erro do Bandeirinha em ter se precipitado. O árbitro acertou que realmente quem recuou foi o Fagner, mas a consequência da ação do Bandeirinha acabou fazendo com que o lance não ocorresse da maneira que ocorreria, né? Que o Marlon só parou depois que viu a bandeira levantada, então influenciou diretamente no lance. Mas deixa a opinião de vocês, o que vocês acham, se vocês concordam ou discordam, deixa a opinião de vocês aí, responderei vocês assim que vocês mandarem as suas opiniões. Se caso amanhã aí vocês deixarem alguma pergunta, alguma resposta e eu não tiver respondido, eu peço desculpas, vou estar indo no evento amanhã lá no UP para relaxar um pouco a cabeça aí e voltarei um pouco tarde, então talvez ainda não responda, mas assim que eu receber tentarei responder o mais rápido possível. Então se houver uma demorinha aí, vocês já sabem o motivo. Muito obrigado pela atenção de todos vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.